Estamos começando mais um Pode Prospectar, o podcast número 1 em prospecção e outros temas. Estamos gravando hoje aqui da Feira do Empreendedor do Sebrae, aqui em São Paulo, e eu estou com um convidado agora muito especial, que além de ser um super empresário, que eu vou ter a honra de conhecer melhor, é também o meu vizinho aqui, expositor, está no stand aqui, que é um destaque à parte, mas é um assunto para daqui a pouco. Robson, obrigada por aceitar o meu convite de sair daquele stand que é um movimento absurdo e parar para vir até o nosso stand, gravar comigo o Pode Prospectar. Robson, que é o dono da Revendas Gráfica. Robson, se apresenta um pouquinho. Oi, pessoal, tudo bem? Cara, é um prazer. Prazer estar aqui gravando. É uma baita experiência, né? Algo bem legal. Então, essa feira tem sido muito bom pra gente, assim, para fazer muita network, conhecer pessoas novas, conhecer uma galera muito legal, né? Então, Que legal. sido muito importante. Eu sou o Robson, sou CEO da Revendas Gráficas, uma empresa que já existe há 12 anos, fundei mais ou menos aí em 2013, se eu não me engano. Tinha mais ou menos aí 17 anos quando fundei essa empresa. Meu Deus, empreendedor desde cedo e desde sempre? Desde sempre. Eu lembro de uma história engraçada, eu tinha 12 anos, e aí meu pai tinha um computador, e eu tinha um computador, né, que meu pai me deu, né, de presente, e era difícil na época, sabe? E aí eu lembro que eu desmontei esse computador todinho, tirei tudo que tinha dentro dele, e sobrou uma peça. E eu escondi essa peça com medo do meu pai brigar comigo, sabe? Guardei essa peça lá dentro. E ele chegou em casa, falei, pai, não tá funcionando, levou pra arrumar, e aí descobriu que tava faltando uma peça, montou de novo. E falei, eu vou tomar uma surra do meu pai. Meu pai, né, mais visionário, fala visionário, sábio, né, sábio. Ele falou assim, olha, esse menino tem talento com isso. Me inscreveu no curso de montagem, manutenção de computador. Então, assim, eu já comecei a vender esse serviço. Então, imagina que, assim, ele já investiu, foi meu primeiro investidor ali, sabe? Que legal. E, na época as coisas não eram tão fáceis assim, então ele trabalhou muito, se esforçou muito, e aí eu gostei de estudar, fui atrás de um curso, atrás de outro, e aí eu comecei a arrumar os computadores do pessoal lá na cidade, na empresa, no bairro que eu morava. Que Porque bairro não que tinha era? Parelheiras. Legal, Sou lá de Extremo Parelheiras, no Sul. extremo sul de São Paulo. E aí eu comecei a arrumar ali, e aí com isso o pessoal começava a me procurar, e aí eu vendia muita coisa, assim, coisas de tecnologia, né? Então fui aprendendo, desenvolvendo, e aí Empreendedor empreendi nato. 12 anos, desde os 12 anos. Que legal, Robson, adorei. Bom, depois eu vou entrar um pouco até no papo da feira. Eu acho que a gente tem muita coisa para trocar de ideia, até como parceiros aqui, como expositor mesmo. Acho que a gente tem muita coisa, muita ideia para trocar. Mas eu quero conhecer a sua história, porque nessa loucura aqui, a gente está no último dia de feira, a gente não conversou ainda. É verdade. Então, para quem não sabe, eu estou o conhecendo agora. Então, conte a sua história. Vamos lá, Eli. Deixa eu ver por onde eu começo. Minha história é longa, eu acho que eu contaria ela aí pelo menos em... Então, você é muito novinho, Olha você tem só. uma história longa, mas quero ver, me conta. Você quer apostar que eu surpreendo? Eu surpreendo. Não, você passa A minha- muita confiança, tenho certeza que minha vai. empresa, a ideia da minha empresa é surpreender. Mas não é diferente, porque a minha vida é assim. Então eu falo assim muito, a nossa empresa ela é a cara do empresário. Então você conhece a empresa pelo empresário. Então conhece a pessoa, uma pessoa dedicada, você vai ver que ele vai ter uma empresa de responsabilidade. Uma empresa que se dedica a entregar o melhor, uma empresa que te acolhe. E a minha ideia é encantar. Então assim, a minha história de vida, por mais que tenha sido de muitos desafios, é uma história que encanta. Então assim, eu lembro que eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos mais ou menos, e eu sempre tive o sonho de ter minha própria empresa. Eu falo pra muito assim, meu sonho era ser rico, sabe? Era meu sonho de vida, assim, não, era só ser rico, mas é o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo, mas o meu era só ser rico. Eu nunca falei assim, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial. Não, eu queria ser rico, independente do que fosse. E o caminho mais fácil, eu vim de um bairro eu vim de Vargem Grande, Parelheiros. Eu falo Parelheiros porque Vargem Grande é muito longe. Então, É assim, mais longe ainda, mais que longe ainda, Parelheiro sabe? já é. Sabe quando eu vou falando assim, eu moro onde? Eu tenho que falar, eu moro em Interlagos, eu moro... você conhece o Interlagos? Conhece o Grajaú? Você Conhece facilita o Parelheiros? entendimento da pessoa, Até né? chegar lá. Então, assim, eu penso que quando eu cresci, eu pisava em ruas de terra, as ruas eram de barro, não era pavimentado, não tinha sinal. Eu estudei em escola de lata, sabe? A escola literalmente era de lata. Fazia um calor e as coisas ficava quente pra caramba. Só que assim, dentro dessa escola eu saía para estudar bastante, era uma escola dedicada, porque eu pensei, quanto menos a gente tem e mais esperançoso nós somos, nós vamos atrás das coisas. Então assim, dentro da escola, a escola me levava para fazer curso dentro da USP, meu pai se esforçava, pagava muita coisa, então fiz cursos de matemática na USP,
Fiz arquitetura lá dentro. Comecei, né? Na verdade, não é o meu hobby. Eu descobri lá, Seu lá forte, descobri tá? que desenhar não é comigo. Por mais que eu seja designer, tenho começado como designer, mas o desenho técnico ali direto não é comigo. Acho que, né, fugi na segunda aula de desenho de perspectiva, eu fui embora. Falei, não é pra mim isso aqui. E mesmo com esses desafios de morar distante, eu lembro que eu gastava da minha casa para a USP 3 horas de ônibus. Mas eu ia, eu estava lá, eu estava preparado, eu era um aluno dedicado. Então, assim, eu sempre fui muito esforçado com essas coisas. E aí, o meu pai sempre me incentivou a estudar bastante, a minha mãe também sempre pegou muito no meu pé. Eu lembro que eu era, assim, um aluno bom, mas ela falou assim, ó, o professor chegava lá e falou assim, ó, o Robson é bom, mas ele pode melhorar. E assim, por mais que isso fosse ruim no começo, depois de um tempo, você vai começar a perceber que quando você vai ficando mais velho, que isso é importante. Então, assim, ser melhor é tua obrigação, cara. Tu é obrigado a ser melhor, porque já vai ter que fazer, não vai? Não faz bem Seja feito. bom. Seja bom, né? Faz bem feito. Então, assim, estudei bastante, me dediquei. E aí, com 17 anos, quando chegou, 16 anos, quando chegou a época de procurar emprego, assim, todo jovem tira a carteira de trabalho. Eu tirei com 14, né? Mas aí não consegui nenhum emprego que fosse mais próximo. Com 16 anos, eu já pude sair para trabalhar e tal, e aí arrumei um emprego de telemarketing. E assim, eu já tinha um currículo gigante naquela época. Eu já era web designer, já tinha feito teologia, que eu sou cristão, tinha feito teologia já também. Já era web designer técnico. Já estava começando a fazer administração também. Então, assim, eu sempre fui muito dedicado. Fiz ETEC, então, e estudei bastante. Nesse período, eu consegui esse emprego. E eu lembro que a mulher da entrevista falou assim pra mim, Robson, olha, com esse currículo aqui, por que você quer uma vaga de telemarketing? Eu falei assim, olha, eu fui bem ousado na época, né? Eu falei assim, olha, porque é o seguinte, daqui 2 meses, 3 meses, eu vou mostrar quem eu sou de verdade e eu vou sentar no seu lugar. E ela olhou pra minha cara assim, espantada. E eu acho que ela pensou assim, não tá falando isso na entrevista. E eu não sei o que aconteceu, que ela me contratou mesmo assim, sabe? Me contratou naquele dia, comecei a trabalhar. Com 2 dias eu comecei no setor. No terceiro dia, eles me promoveram, me mudaram para um setor um pouco maior, que cuidava do jurídico. E aí, era longe de casa, era aqui na República, né? Então eu gastava aí 2 horas e meia para 3 horas. E eu saía de madrugada de casa, 4 horas, Uau. 4h30. Entrava às 7 no trabalho, saía 2 horas da tarde, voltava ia pro curso, estudava, do curso eu ia pra escola, saía da escola 11 horas da noite, e aí no outro dia começava tudo de novo, assim. E aí, imagina, um adolescente, 12 anos, falei, não dá. É difícil, eu vou morrer desse jeito, porque eu só passava tempo, dormia no ônibus e estudava no ônibus. Assim, minha vida ali era no ônibus. Eu lembro que eu comprava cup noodles na estação e saía comendo, via comendo dentro do ônibus o miojo ali, sabe? Porque era a hora Era o que eu que tinha. dava. Não dava, era o que dava pra fazer. E assim, eu cheguei num momento que eu falei assim, olha, em casa, consertando o computador, eu ganho mais dinheiro do que vindo trabalhar, porque na época o salário era assim uns R$ 500, mais ou menos. E aí eu falei pra minha chefe, falei assim, olha, é o seguinte, eu pensei muito, né? Depois de uns dias cheguei e falei assim, olha, é o seguinte, eu não vou trabalhar aqui mais, eu vou embora porque eu vou abrir meu próprio negócio. E aí ela falou assim, como assim você vai abrir? Eu falei, eu vou sair. Eu falei assim, e nesse dia, o chefe já tinha me chamado para me promover para o administrativo depois de 2 meses. Então, assim, eu dei um passo muito, muito bom, sabe, para Sim, tão carreira, pouco sabe, tempo. profissional. Então, assim, eu já tinha várias formações, assim, em recursos humanos, gestão de pessoas, no administrativo, tinha feito vários cursinhos, fora os cursos livres que eu fazia bastante. Então, e aí ele falou assim, ó, vamos lá. Eu falei, tá bom, beleza. Eu vou sair da empresa e não vou ficar mais. Ela, não, você tá doido. Eu falei, não, eu vou. Então ela virou pra mim e falou assim, olha, Robson, boa sorte, eu espero que dê muito certo, mas se não der, você volta e tal. Me tratou super bem, eu acompanho ela nas redes sociais até hoje. Portas Nath, abertas. portas abertas. Eu acho que Maravilhoso. a forma que você entra tem que ser tão boa quanto a forma que você sai. Perfeito. Tem que sair muito Concordo. bem pra deixar tudo aberto ali, porque você não sabe o dia da necessidade, né? Exatamente. Então, assim, eu saí, cheguei em casa, falei assim, mãe, a empresa tá falindo. Mandaram um monte de gente embora, não vou poder trabalhar. Quem nunca? Foi o setor inteiro. Não, tô mandando o pessoal embora e tal. Corte geral. Não vai dar. E aí, assim, depois eu contei a história pra ela. Agora passou, agora tá tudo Lógico, bem, agora não tem virou problema. piada. Não. Porque assim, eu tinha um emprego bom, estável, tava indo bem. Então, assim, poxa, não tinha um motivo pra eu sair ali. E aí eu falei, vou embora. Fui embora, e aí comecei a plantar aquela ideia de empreender. Falei, pai, você me ajuda e tal, porque eu tinha um dinheirinho guardado ali, que eu guardava do que eu ganhava, mas não era muita coisa, assim, tipo, era uns R$ 500, não dá pra fazer quase nada, assim. O aluguel na época era uns
300 de um lugar, 300, assim, de um lugar pequeno, assim, uma galeria, alguma coisa assim. E aí, até que abriu uma galeriazinha no meu bairro, eu conversei com o proprietário, falei assim, olha, eu quero alugar o teu espaço aqui e tal, mas eu não tenho dinheiro. E aí ele Só falou tenho assim, vontade. eu falei, eu não tenho dinheiro. E ele queria fazer sociedade comigo, e eu já tava tentado ali, já tava quase aceitando. Aí eu falei assim, olha, conversei com meu pai, mas faz o seguinte, eu vou te dar o dinheiro pra você começar. Tá. E o dinheiro que meu pai podia me dar ali era pouco, meu pai era confeiteiro também, então assim, não ganhava bem naquela época, sabe? Ganhava bem, mas ele pagava pra mim muitos cursos, então assim, naquela época ele já pagava uns 600, 700 reais de curso, então já era um valor alto. Às vezes eu lembro que assim, a gente não passou necessidade, mas a gente ficava apertado porque ele pagava muito tudo, tanto pra mim quanto pra minha irmã, então assim, a gente sempre foi bem dedicado nessa parte, sabe? Ele não teve essa oportunidade, mas ele sempre nos ofereceu isso. E aí eu trabalhei, assim, nessa ideia, pensei, consegui o dinheiro ali que ele me deu. Tinha um amigo meu que a gente trabalhava junto. E aí a gente falou assim, olha, é o seguinte, vamos abrir uma papelaria ali, a gente faz alguma coisa ali para ganhar esse dinheiro, a gente põe umas impressoras, imprime algumas coisas. E aí, beleza, pessoal. Beleza, vamos começar, tá? Tudo bonitinho. Comecei com ele. Peguei um outro amigo, entrei em contato com ele, falei assim, chama Dinho. Ele falou, Dinho, eu sei que você tem um cartão que você empresta pra todo mundo aí, sabe? Todo mundo tem aquele amigo que empresta cartão pra todo mundo. Você Quem me não? empresta pra eu comprar os equipamentos e tal. Olha, eu vou pagar 16 anos, né? 16 anos. Ele me emprestou provavelmente porque conhecia meu pai, conhecia minha família e tal, mas na cara de pau. Eu falei assim, olha, me empresta. Me emprestou o cartão de crédito. Comprei os equipamentos que eu precisava. Assim. Na época, parcelei em 10 vezes. E ele, com muito esforço, eu consegui pagar pra ele. Isso em 2012. Abrimos a empresa, uma empresinha pequena, não era tão grande assim, era bem pequenininha, tinha um tamanho de 2 por 1. Eu tinha um balcão, umas araras, eu fazia caneca personalizada na época, como essa aqui tua. Só que é o seguinte, eu não tinha dinheiro para comprar todas as canecas, então eu pegava as canecas de casa e colocava exposto lá, sabe? Porque eu podia, não tinha dinheiro. As camisetas, as da frente, eram personalizadas, a que eu ia vender, e as de trás eram nossas camisetas de casa, sabe? Pra parecer que tinha estoque, mas não tinha, sabe? Porque eu sempre tive essa ideia de que como você enxerga a pessoa, não necessariamente quer dizer o que ela é. Mas que você ela quer pode ser. mostrar a confiança de que você pode ser algo melhor, que você é capaz, que aquilo é possível. Então eu fazia isso, e assim, foi um show, vendia bem, assim, bem pra proporção do que eu tinha ali. Nós conseguimos contratar o nosso primeiro funcionário. Que legal. Era um amigo que estudava comigo. Então, assim, ele era meu funcionário no trabalho e colega de classe na escola. Que E legal. na ETEC, nós fizemos ETEC juntos também. Então, assim, foi super legal essa época, a gente curtiu bastante, aprendi bastante coisa. E aí, em 2013, veio a crise imobiliária, lá dos Estados Unidos, estourou a bolha imobiliária lá e começou a ter recessão em vários lugares, a pessoa parou de comprar, as coisas ficaram mais caras. E aí, a gente começou a ter dívida, porque a gente não conseguia dar conta, as vendas não vinham, porque a primeira coisa que você corta numa empresa, quando você vende, assim, nós trabalhamos com gráfica já, é o marketing. Então, assim, eu tive um amigo que me ensinou a trabalhar com gráfica, eu comecei a colocar isso dentro da empresa e aí cortaram o marketing. Presente, você não dá presente quando você tá apertado. Exato. Eu vendia presente personalizados, assim, a unidade, sabe? Você comprava uma foto personalizada pra tua mãe, pro teu pai, pra alguém que você quisesse presentear. E aí cortaram isso. E aí eu fui falindo, foi decaindo as vendas. Continuei mantendo funcionário porque eu estudava, então assim, eu trabalhava, estudava e fazia a ETEC e aí não tinha como eu ficar sozinho ali. Meu sócio também tinha um emprego e foi uma época boa assim, mas infelizmente aconteceu. Depois disso, meu sócio falou assim, olha, não vai dar mais, a gente vai ter que sair, vai ter que fechar a empresa e tal. Eu falei, meu, não tem como. E aí eu já estava com a minha esposa na época, que é a minha atual esposa, né, a Camila. E eu falei assim, olha, amor, o que a gente faz? Eu não quero desistir, porque é o meu sonho, eu sempre quis empreender, então eu não vou deixar isso aqui. E ela falou assim, olha, é o seguinte, importante você ter uma pessoa que tá junto com você ali, né? Conheci ela na escola, e ela falou assim pra mim, já novos, nós dois tínhamos 17 anos, 18 anos mais ou menos nessa época. E ela falou assim, ó, seguinte, se você quer, vai que eu tô contigo, cara. E eu falei assim, não, tá bom, beleza, você tem certeza? Tenho certeza, vai, é o teu sonho, vai. Fala pra ele, olha, eu fico com a tua parte. E aí eu chamei ele, conversei e falei assim, ó, seguinte, nós temos, na época eram uns 10, 15 mil em dívidas. Então assim, em dívidas, assim, se a gente vendesse os equipamentos, ainda não dava pra pagar, ia faltar. E eu falei assim, olha, é o seguinte, eu fico com os equipamentos, eu assumo todas as dívidas da empresa e eu fico com a empresa. E ele falou assim, olha, tá bom, beleza, vamos fazer isso. Peguei a parte. Eu lembro que na época eu falei pro meu pai ficou feliz, assim, porque ele sempre foi muito
de admirar a tua iniciativa, sabe? De te ajudar, de te apoiar ali, de não falar pra você, cara, não existe, fica. E aí eu continuei, comecei ali. Eu lembro que meu pai, eu tinha uma dívida com funcionário para pagar, que era uns R$ 400. Na época era o salário da época, sabe? Um pouquinho mais, né? A gente não pagava tudo isso, pagava um pouquinho menos porque trabalhava menos. E ele falou assim, olha, eu vou pagar a tua dívida, assim, um mês e meio de salário que eu tava devendo. Vou pagar a tua dívida e aí você vai tentando se manter. Então paguei a dívida do funcionário. Esse funcionário teve que sair depois, ele saiu e aí eu fiquei sozinho. Trabalhei bastante, desenvolvi, comecei a crescer de novo, as coisas começaram a dar certo. E aí paguei todas as dívidas. Quando eu terminei de pagar todas as dívidas, o cara falou assim, Robson, é o seguinte, a gente vai precisar do prédio. Imagina assim, você olha teu sonho ali, todinho criado. Imagina, ela 18 anos, teu sonho tá formado, as coisas estão indo bem mais uma vez, tá Depois de tudo uma indo fase certo. difícil. E aí eu falei, meu, o que eu vou fazer? Era o que eu podia pagar, assim, eu pagava R$ 250 de aluguel, no espacinho de 2 por 1. Era o que eu podia, não podia mais que isso. E aí eu falei assim, olha, eu vou procurar alguma coisa. E saí na rua, assim, meio que... Sabe quando você sai extasiado, assim, desorientado? Eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, por onde que eu vou? E aí eu passei num salão, que era um salão assim, que dava uns... Devia ter uns 4 por 8, assim, de tamanho. Na avenida, não era na parte central ali, era um pouco mais pra cima, mas tinha um salão legal ali. E aí eu fiz o quê? Eu peguei, coloquei ali entrei no salão, conversei com o rapaz, falei assim, olha, eu quero alugar teu espaço. Nessa época eu já não estava tão mal, eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado. Então assim, olha, era o de aluguel também, não era muita coisa, sabe? Tinha acabado de me libertar das dívidas, sabe? Falei assim, olha, eu vou alugar teu espaço. Ele falou assim, olha, tu já aceita um mês de entrada? Ele falou assim, eu aceito. Um mês só, beleza. Então eu vou pagar aqui um mês. E aí eu falei assim, o seguinte, eu não tenho dinheiro para reformar, então você vai ter que segurar os meses aí e tal. E aí o rapaz, eu não sei o que ele viu em mim assim, e ele aceitou. Eu falei, não, tá beleza? Vou fazer isso, eu vou ficar aqui com esse espaço nesse mês. E aí comecei. Sempre tive muitos amigos, uma família muito legal que sempre me apoiou. Eu lembro que eu peguei os móveis de casa, levei pra lá. Para ocupar o espaço, pra porque ocupar é um lugar muito pequeno para um bem maior. Você lembra assim, eu tinha um espaço de 2 por 1, como é que eu ia colocar as coisas lá dentro? Porque eu tinha. O que eu fiz? Comecei a comprar folha de sulfite e colocar na prateleira pra parecer que tinha muita coisa. Então assim, Incrível. eu tinha sulfite lá na prateleira, tinha as canecas, peguei a cafeteira da minha casa, levei pra lá. Não funcionava, mas estava lá, parecendo que tinha café. E aí eu colocava o café na garrafa, deixava uma bandejinha com as canequinhas, com um copo para você tomar um café. Coloquei uma mesinha, que era a minha mesa do computador, a minha cadeira do computador da minha casa que eu usava. Coloquei 2 puffzinhos, assim, iguaizinhos. Assim, iguaizinhos, era um marrom e um preto, porque eu não tinha dinheiro para comprar os 2 iguais também. Juntei ali, coloquei tudo bonitinho. Um amigo meu, eu lembro que esse amigo que me ensinou, ele é um amigo muito próximo, eu gosto bastante dele, assim, que me ensinou a trabalhar com gráfica. E ele falou assim, Robson, eu vou imprimir os banners pra você aqui e não vou te cobrar. E imprimiu os banners da frente da loja, assim. E aí nós começamos a vender, fomos bem. Tive um amigo que fez a reforma pra mim, falou assim, Robson, você me paga como você puder. E foi indo, assim. Eu tenho um primo que me ajudou bastante. E a gente foi indo, funcionou. Começou a vender muito, eu comecei bem, já tinha funcionário contratado, já tava vivendo legal, já tava viajando ali de 3 em 3 meses com a minha esposa, com a minha namorada na época, né? Pra conhecer outros lugares, ter novas experiências, comendo em restaurantes bons, já tava numa vida legal, assim. Só Muito bom. Muito eu tinha bom. uma tia que ela me emprestava, eu não tinha cartão de crédito, me emprestava os cartões pra eu comprar as máquinas, comprava máquina, tava comprando máquina, já tinha quase tudo, assim, já tava, meu, 18 anos, uma empresa formadinha, com funcionário, tudo funcionando, tava show de bola, tava no caminho certinho. Perfeito. Posso fazer uma pausa? Bom, Para não perder o fio do, né? Como é importante na vida a gente ter apoio de pessoas. E aí você me fala que desde o começo e ainda não contou, eu imagino, não contou boa parte ainda da sua história, mas me veio isso, assim, né? Você fala do seu pai, do bom exemplo, do incentivo, da sua mãe, aí do amigo que fez de graça, da tia que empresta o cartão, da verdade. pessoa que deixa você alugar. Eu acho que eu tenho muito isso, assim, sabe? Ontem gravei com meu sócio e eu falei assim, gente, como eu tive sorte na vida, como eu só tenho gratidão, assim, a Deus e às pessoas. E no mundo, assim, que as pessoas são tão egoístas, ainda tem muita gente boa. E às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não tenho ninguém para me ajudar, ninguém para colocar dinheiro. Mas nem toda ajuda é dinheiro, é você fazer algo.
é Sim. você incentivar. Tem tanta forma de apoiar, né? Sim, Então, sim, assim, sejam essas pessoas na vida dos outros, sim, é né? verdade, é verdade. É tão bom isso, e você teve isso, eu fico muito admirada. Eu gosto muito desse Tá tipo legal. quando você vai para frente e sabe por que você foi para frente. Sim, é E verdade. não, às vezes só o nosso sonho não basta. É verdade. Precisa de um incentivo, né? Que legal. E, assim, é muito da minha característica isso, sabe? Normalmente a gente Sempre, recebe o que a gente dá, eu né? sempre gostei disso. Então, por exemplo, assim, até esses dias mesmo, eu cheguei na sexta-feira no stand e eu encontrei muita gente correndo, tentando adesivar os stands, sabe? E aí eu passei por algumas pessoas, fui finalizar um adesivo que faltou da quinta-feira e eu falei, não, vi o pessoal e a Ana é uma funcionária nossa da loja, eu tava com ela falou assim, olha, eu falei assim, peraí que eu vou ajudar fulano ali. Eu falei, me dá aqui que eu vou colocar pra você. A pessoa sofrendo, colocando com a régua ali, o adesivo todo eu tirei, falei assim, não, faz assim, 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 adesivo. Pegava e adesivava. Eu fiz isso 5 vezes aqui na feira. E aí a pessoa fala, quanto que é? Eu falei, não, não precisa me pagar. Não precisa. Porque você ganhar a admiração da pessoa, você ganhar assim, ó, poxa, eu tô devendo pra aquela pessoa, não devendo um favor porque eu não cobrei nada, mas assim, eu sou grato por aquilo que aquela pessoa fez por mim. Isso é melhor do que qualquer dinheiro. Isso não tem coisa que pague, sabe? Eu concordo. Então, assim, isso é muito bom. Muito bom. Isso é muito bom. E aí eu comecei a fazer. E aí, nesse mesmo caminho, eu sempre segui assim, né? E aí, tá, parou no. Falei, Estou viajando, jantando fora indo bem, com a, indo esqueci o nome bem. dela, Camila, com a Camila. Camila, minha Ah, esposa. muito bom, Tô vida indo perfeita, bem pra hein? caramba. Um dia caiu uma chuva. Choveu normalmente, assim como chove. Caiu uma chuva na loja. Na loja não, no bairro todo. Aquela chuva de raio, chuva de verão e tal. Cheguei na loja de manhã, tava trabalhando. Quando comecei a trabalhar, né? Fui começar a trabalhar. Quando eu fui ligar o computador, não ligava. Fui ligar a energia, não ligava. Ela caiu um raio na loja. Queimou tudo que eu tinha. Tudo, todos os equipamentos. Meu Deus. E aí, assim, já tava bom. E eu falei, onde que eu vou? O que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu tinha outro amigo que ele me ensinou a trabalhar também. E ele falou assim, Robson, na época eu tava tão bem que eu tinha dado uma impressora pra ele. Eu falei, olha, leva aqui, porque eu não tô usando, eu tenho bastante aqui, pode levar. Só que ali eu já não tinha mais nada. Sobrou um computador e uma impressora. E aí, esse amigo falou assim, Robson, você tá precisando, toma essa impressora. Me devolveu, né? Não sobrou uma impressora, sobrou a que ele me devolveu. Me devolveu a impressora. Era uma impressora que eu dei pra ele já porque ele consertava. E não era uma impressora tão boa pra mim, porque eu já tava com a demanda boa e não conseguia atender, então eu comprei muito equipamento. Eu tinha dívidas pra pagar, eu tinha cartão que eu tinha pegado emprestado pra pagar, eu precisava honrar meus compromissos. Eu falei, o que eu vou fazer, cara? E aí, meu, trabalhei ali o que eu pude, vendi o que eu pude ali, tive que terceirizar muita coisa. Eu lembro que eu vendi, queimou tudo, eu vendi uma caneca e eu ia até esse amigo pra ele estampar pra mim. Ele me cobrasse coisa de R$ 3 pra estampar. E eu vendia por 25. Então eu pegava uma condição, ia até a loja dele, imprimia minha caneca lá, estampava, voltava, gastava assim uns 30 minutos pra ir, uns 30 pra voltar, mais uns 15 minutos ali na loja dele. Voltava pra minha loja pra entregar uma caneca pra um cliente. Então assim, aquilo ali foi meio que como se estivesse me desolando. Assim, eu falei, meu, tá acabando comigo isso. Que é isso? Eu não mereço isso, sabe? E assim, não questionei, entendi que isso foi erro meu. Eu podia ter me preparado melhor, eu podia ter melhorado as minhas finanças, eu podia ter juntado uma grana de emergência. Só que era muito novo, eu não tinha esse conhecimento ainda. Então assim, eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, já devia aí pelo menos uns 30 mil na época, entre 20 e 30 mil, com juros devia dar uns 30 mil, uns 20 mil, mas com juros uns 30. E eu falei, meu, o que eu vou fazer? Conversei com a minha esposa de novo, ela falou assim, ó, Robson, olha, fecha a loja, cara, não tem o que fazer, trabalha de casa, a gente se vira. A minha mãe tinha um salão de cabeleireiro, e aí eu peguei a mesma mesa que eu tinha e coloquei dentro do salão dela. Falei, mãe, você divide comigo? Era na minha casa, na nossa casa mesmo, a gente não pagava aluguel, eu ia usar energia ali, então eu peguei o meu balcãozinho, uma impressora, as coisas no cabelo lá dentro eu dei, porque eu nunca fui de vender nada, sabe? Dei pra alguém que precisava. Coloquei ali, eu lembro que uma estante eu vendi, eu consegui vender pra um amigo que ele queria me ajudar e comprou. Mas ele comprou mais pra me ajudar, eu acho que ele nem precisava, sabe? E aí eu coloquei ali meu espaço e eu voltei para um espaço de 2x2, de 1x2 ali. Foi um regresso na vida, cara, um regresso. Eu falei, não aceito isso. E até você aceitar a vergonha de você falar pro pessoal, olha, eu tava ali, mas agora eu não tô mais lá. O que eu vou fazer? Eu já caí. E o tropeço é a parte mais difícil, né? A gente tem dificuldade com o tropeço. Mas eu peguei o telefone,
fiz uma promoção lá, não estava pagando aluguel mesmo, meu custo era menor. Fiz uma promoção, liguei para todos os meus clientes, falei assim, olha, eu tô em tal lugar, a gente mudou, tô com preço mais barato, vou te vender com quantidade maior por um preço melhor, eu mudei para isso e tal, tal. Não vou me colocar lá embaixo. Já tava ruim a minha vida, já vivi o meu luto ali, já passou. Liguei pro cara, vendi muito. Bora Comprei, prospectar. prospectou bastante. Comprei todos os equipamentos de novo. E aí eu lembro que no último ano, no começo do ano, de 2018, final do ano eu converso sempre com Deus e eu falei para Deus, Deus, montei no caderninho que eu queria. Falei, Deus, esse ano eu quero pagar as minhas dívidas, eu quero casar, eu quero estar bem. E em setembro eu quero estar com a minha loja aberta. Eu quero ter minha loja de novo. Trabalhei, juntei tudo, comprei meu carro próprio, casei, paguei todas as minhas dívidas, viajei para Cancún, Muito vivi bom. bem, Muito bom. consegui tudo que eu queria ali. E dia 31 de setembro, 10 horas da noite, uma cliente foi me pagar R$ 1.000, dá R$ 2.000, se não me engano. E aí eu fui lá, na mulher do aluguel, eu falei, são 11 horas da noite, eu falei assim, olha, tá aqui o dinheiro do aluguel. Paguei o aluguel para ela, a entrada. Reformei a loja, e os amigos me ajudaram de novo. Os móveis eu não podia fazer, porque eu já tinha gasto, já tava assim, o mês tinha acabado de melhorar, já não tinha dinheiro, então os móveis eu fiz. Um colaborador que tá comigo até hoje, o Bruno, montou os móveis comigo, pintou os móveis comigo, fazia tudo. A Bárbara, que é a nossa menina do marketing, começou a trabalhar com a gente. Eu lembro que na época ela estudava, então ela trabalhava só fim de semana. E aí a gente foi indo. A loja cresceu, desenvolveu, tava indo bem. E aí, do nada, veio a pandemia. Tinha esquecido, foi a pandemia. Eu pensei assim, agora é só sucesso. Só Eu já ia sucesso. começar a falar da feira. Não. Não. Teve a pandemia. Veio a pandemia. Não sabia o que fazer, mas já estava estabilizado. Eu já tinha guardado um dinheiro, já tinha passado um perrengue ali, então já guardei um dinheiro. Vendido, né? Já. Naquela mesma época, eu não demiti nenhum funcionário, todo mundo trabalhou. No máximo, nós fizemos uma pausa aí de um mês, porque estava tudo fechado. Todo mundo trabalhou. Pareceu uma oportunidade. O pessoal que vendia material para mim, esse amigo, ele terceirizava dele impressões, né? E aí ele falou assim, olha, eu vou parar de trabalhar, não vou fazer mais isso, vou vender meu equipamento, porque eu quero fazer outra coisa. E aí eu falei, meu, tem uma grana guardada, era o dinheiro da entrada. Aluguei um equipamento para mim, na pandemia. Aluguei um equipamento, assim, uma máquina de R$ 40.000. Na pandemia, Coragem. aluguei o equipamento. Falei assim, você terceiriza, não terceiriza? Terceiriza. Você passa seus clientes para mim? Passo. Pra você eu passo. Ele falou assim, pra você eu passo. Ele fez de amigo, assim, um amigo, é um mesmo amigo meu pra mim, um super amigo. É o Tal, né? Eu vou agradecer, Tal, obrigado por tudo que você fez por mim, viu? O Tal e o Jason foram sensacionais na minha carreira. Meus pais, todo mundo, mas eles foram assim, ímpar. E falou assim, olha, eu passo meus clientes pra você. Passou a cartela de cliente dele todinha pra mim. E aí, do dia pra noite, eu comecei a vender muito assim. Eu tinha crescido 100% na pandemia. Comprei equipamento, aluguei outro espaço, já estava pro segundo espaço de produção, com tudo funcionando bem pra caramba. E falei, meu, vou arrebentar agora. Sim. No final da pandemia, tava indo muito bem, já tava casado, já tava vivendo bem com a minha esposa e tal, tudo bonitinho. Eu descobri que tava com câncer. E aí, o que acontece num momento desse? Desespero. Eu não estava preparada. Não. Como assim, Robson? Descobri que tava com câncer. Eu tive um linfoma de Hodgkin. E aí de início era um câncer leve. Assim, se o médico falou pra mim assim, olha, se você pudesse escolher um câncer, seria o que eu escolheria, porque é o mais fácil de tratar. Raros os casos que ele fica difícil e tal, então assim... E aí você não sabe o que você faz no momento desse, né? Eu sou cristão, então eu tenho... Assim, eu sei que foi algo que foi para me provar, sabe? Foi uma dificuldade que eu tive que enfrentar, mas que me ensinou a vencer muito na vida. Então, assim, essa parte da minha história, quando eu descobri, eu coloquei a loja para vender, a gente fica desesperado, a gente fica preocupado. E eu lembro que meu pai falou assim para mim no hospital. Quando eu fiquei internado, ele falou assim, sentei na maca, no Hospital São Paulo ali, tava sentado na maca no corredor, porque tava cheio, e ele virou para mim e falou assim, Robson, eu forte ali para não chorar, fingindo de durão não, né, mas que eu tava sensível, mas para tranquilizar eles, porque eles já estavam bem preocupados, e ele virou assim para mim, Robson,
Não abaixa a cabeça pra isso não. Você vai vencer isso. E aí me deu um start assim, sabe? Eu falei, puxa, realmente. E aí eu falei assim, olha, o câncer tem 3 centímetros. Já estava no meu pescoço, pulmão e baço. Mas eu tenho 1,70 m. Eu sou muito maior que ele. Eu tenho muita vontade. E aí, nesse período, eu procurei estudar bastante, fazer muita conexão, procurei muita gente legal, fiz muitas vendas, estruturei a minha equipe. Então, assim, eu tenho para mim que foi uma oportunidade de eu sair do operacional e ver minha empresa de fora. E aí, do hospital, eu administrava, a minha esposa cuidava da empresa também, trabalhava, porque ela trabalhava fora ainda na época, trabalhava fora, me dava suporte, estava comigo ali todo dia. Todo dia não, no começo ela não foi ficar porque foi pandemia, não podia entrar ninguém no hospital, então eu fiquei sozinho ali dentro. E eu lembro que eu sempre tive essa ideia de ajudar. Eu lembro que o pessoal chegava no quarto e eu tava bem, tava fazendo estudo para ver como é que tava, o que ia acontecer. E o pessoal chegava e eu queria ajudar o pessoal, eu queria ficar andando nos corredores, assim, fazendo amizade, conversando, orando pelas pessoas que estavam lá. Eu chegava assim, olha, eu quero orar por você. Eu chegava, começava a conversar dessa forma mesmo aqui. Conversava, contava a minha história, contava quem eu era. E aí a pessoa tá naquele momento sensível. E o meu psicológico estava preparado, porque o meu pai me ajudou muito naquele caso. Minha família me dava muito apoio, eu tive muitos amigos que me ajudaram, sabe? Eu falo assim, eu tenho a força que vem de Deus, sabe? Então, assim, Deus me ajudou muito nesse momento, né? Eu falo que verdadeiramente ele estava comigo. Tem uma frase na Bíblia que fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando nós mais estamos ali sofrendo, achando que tudo vai virar um caos, eu comecei a reparar que as dificuldades que eu já tinha enfrentado, que foram muitas outras, já estava me preparando para aquele momento, então aquilo não me assustou muito. Então, ainda assim, eu fazia vídeo inspirador no Instagram. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver isso. Eu motivava as pessoas, ajudava ali, contava como é que era a experiência no hospital. Tinha um senhor que ficava comigo, seu Paulo. Felizmente ele faleceu e eu lembro que ele teve um AVC. E eu falava, seu Paulo, eu vou cuidar do senhor, pode deixar. Penteava o cabelo dele, ajudava ele. Às vezes eu tenho uma história engraçada assim, às vezes ele ia tomar banho e voltava com a máscara molhada, sabe? Eu não podia tirar a máscara. Eu falava, seu Paulo, você tomou banho de máscara de novo? Aí ele, colocava a mão no rosto assim, esqueci tirar. E aí ela trocava a máscara dele, ajudava ele com tudo mais. E foi legal essa parte, sabe? E nessa experiência, eu estudei muito dentro do hospital. Lia bons livros, todos os dias. Eu nunca passei um dia sem receber uma ligação, uma chamada de vídeo. Era 3, 4, meu celular pitando toda hora, eu conversando com a maior galera, porque todo mundo... Assim, eu sempre fui muito cativante nessa parte, né? Dá pra Eu perceber. sempre fui assim, eu falo assim, essa minha história de encantar, sou eu sou assim. Eu sou assim, então assim, a minha empresa não é assim, eu sou assim. E aí as pessoas ficavam encantadas com isso, elas gostavam bastante, assim, sempre fui muito legal, sempre fui de fazer amizade, nunca fui de fazer inimizade, sabe? Dificilmente, assim, eu não consigo dizer pra você, olha, eu tenho um inimigo. Tal pessoa é meu inimigo, eu não consigo. Tem as pessoas que a gente não tem afinidade, realmente. Mas eu ainda assim consigo conversar, bater um papo, e aí tudo bem. E aí nessa época do hospital eu fiz cursos, estudava lá de dentro. A minha esposa levava o tablet, fazia meu devocional, falava com Deus todos os dias, lia livros ali. Passei esse período. Quando acabou isso aí, e aí pra mim tava tudo... Como que acabou isso? Quando acabou essa... Essa questão de tratamento, Aí eu fiz... o que aconteceu? Como foi o tratamento? Eu fiz quimioterapia. Tá. Eu fiz 6 sessões, 6 ciclos de AVVD, né? E eu tinha medo de colocar portocard, então eu tomava a quimioterapia na veia direto. E eu lembro que essa quimioterapia queimava as paredes da veia. Então eu dormia com os braços assim alto, porque eles estavam queimados. Então assim, meus braços ficaram escuros, doía muito. Eu lembro que eu passei muitas noites chorando, a minha esposa sempre do meu lado, me apoiando ali, me ajudando. E eu lembro de um dia que eu cheguei, fiz os 6 ciclos que era necessário, porque era um câncer leve, então se eu fizesse 6 ciclos já ia passar. Uhum. Tava bem, meu cabelo, graças a Deus, não caiu, por contrário, ficou liso o meu cabelo, então assim, é cacheado meu cabelo, mas ficou super liso, assim, então eu fazia assim com o cabelo. Era o charme, meu cabelo é cacheado, sempre é crespo, eu deixei o cabelo crescer pra cair assim, sabe, ficava assim. Então eu fiquei um nojo com aquele cabelo. E assim, passou os 6 ciclos, tava tudo bem, eu tava com uma viagem marcada, tava tentando tirar o visto pra viajar para os Estados Unidos.
Tem um amigo que mora lá, um amigo muito próximo que mora lá, ele falou assim, olha, vem pra cá e tal, vem conhecer. Tava com tudo bem pra ir já. Já foi tirar o visto. Cheguei lá, fui pro Rio de Janeiro tirar o visto. Foi negado. Na sexta-feira. E eu sem entender. Minha esposa ficou chateada. Então eu falei, amor, calma que Deus tem um propósito pra todas essas coisas. Não precisa ficar preocupado. Se não for dessa vez, amanhã a gente chega lá e testa de novo. Fica tranquila. Curti a viagem. Eu falei, será que a gente não conseguiu o que a gente queria? Vamos passear, vamos divertir, vamos no aquário, vamos na praia e tal. Curti bastante. Na segunda-feira eu entrei no hospital pra fazer uma consulta ali que eu achei que a médica ia me liberar. E ela falou assim, Robson, você não tem nada, tá tudo legal, tal. E ela olhou pra tela e fez assim, ó. Opa. E aí começou a mexer com o mouse rápido, sabe? Bater o pé no chão. E assim, ela tava com a perna pro outro lado da mesa, né? E dava pra ver o pé dela tremendo assim. E ela falou assim, olha, tem um negócio que não era pra estar aqui. O câncer que tava no pescoço, pulmão e baço saiu. E ela virou pra mim e falou assim, Robson, mas tem um negócio em cima do seu coração. E aí eu fiz os exames de novo e o câncer tava em cima do mediastino. Assim, no mediastino, tava em cima do meu coração, literalmente. E aí eu comecei a tratar tudo isso. Fui fazer radioterapia, 20 sessões e tal. Todo dia tinha que estar lá no Hospital das Clínicas pra fazer isso. E aí foi uma fase que eu passei, mas eu sempre passei assim, dessa forma, assim, ó. Ajudando as pessoas, fazendo amizade, fazendo network. Não era com interesse em nada, assim, com a ideia de ajudar, de conhecer, porque às vezes você pensa que tá no fim da vida, mas o fim da vida ele é determinado muitas vezes por você. Porque você não sabe se vai ou não vai morrer. Ninguém Você só sabe. Não, você só consegue cuidar do hoje. Então eu vivi o hoje da melhor forma. Eu falei, meu, se eu morrer, eu preciso deixar alguma coisa aqui. E eu lembro que eu sempre falei pra Deus, sempre falei pra Deus. Eu lembro de uma vez que eu fui no cemitério, tinha acontecido alguma coisa, eu fui no cemitério, eu passei pelos lugares e eu vi as datas dos lugares, das coisas no túmulo, sabe? E muita gente morta, muito nova. Eu sempre observo isso. Não é verdade? Muita Quando gente nasceu e quando morreu. morre muito cedo. E eu lembro que uma vez eu sentei no cemitério assim, essa vez, e eu orei pra Deus, falei, Deus, por favor, se tiver algo na vida que eu possa fazer, não me deixa vir pra esse lugar sem ter feito nada de relevante. Eu quero vir pra cá assim. Eu quero viver, se eu for morrer, eu quero morrer por algo que realmente vale a pena morrer, sabe? Que sim, fala assim, cara, ele morreu por tal coisa. Eu não aceito morrer assim, falei, não aceito morrer. Ah, fui atropelado, uma bala perdida. Não, eu quero morrer por algo que seja importante, assim, valeu a pena que aquilo tivesse acontecido. E aí eu sempre pedi isso pra Deus, sabe? Sempre pedi, não, sempre falei para isso com Deus, né? E tá aí, tudo bem. Fiz as quimioterapias, fiz a radioterapia. Passou a radioterapia. Falei, agora acabou tudo, tô tudo bem, tô maravilhoso. E ela falou assim, Robson, é o seguinte, agora o câncer, ele foi pra tua medula, teve uma infusão óssea. E eu não consigo te ajudar aqui. E aí, o mais difícil, assim, de você ouvir isso, é porque segundos antes, eu tava muito bem, eu tava vivendo bem quando eu descobri isso. Porque leva uns 3 meses pra você ver o resultado ali, fazer os exames. Não, levou uns 4 ou 5 meses até. E eu tava muito bem, e aí eu não tava sentindo esses sintomas ainda do que tava ali, porque às vezes é uma doença silenciosa, ela tá por trás, mas você não vê. E aí ele falou pra mim, e minutos antes, eu tinha acabado de descobrir que eu ia ser pai. E eu tava muito feliz, porque uma semana antes de descobrir o câncer, eu levei minha esposa no restaurante, naquele restaurante que a gente leva uma vez por ano, sabe? E falei assim, amor, a gente tá bem, a gente tá estável. Vamos ter um filho, tá na hora já, né? A gente tinha 25 anos, a gente já tem nossa vida, já tem as nossas coisas. E a gente feliz. E aí veio todo esse turbilhão de coisas. Eu não esperava que fosse nesse momento. E aí ela falou pra mim. E eu lembro que eu saí do hospital. Ela falou assim, não foi pior. Ela falou assim, Robson, eu não posso fazer nada pra te ajudar daqui. Porque o que eu tenho pra fazer por você, esse hospital não oferece. E você precisa de um tratamento. Esse transplante o hospital não oferecia. Ela vou te dar mais quimioterapia, vai passar, mas o seu câncer é muito agressivo. Você ficou literalmente nesse 1% que não podia acontecer. E aí eu já tava com convênio de novo, né? Já tinha convênio. Procurei, e ela falou assim, ó, eu falei, eu tenho convênio. Ela falou, pode procurar, mas eu acho que o teu convênio não vai te atender com isso, porque eu tenho muitos pacientes, eles não atendem. E aí eu saí assim do hospital para ir para a maternidade, para ver se tava tudo bem com a minha esposa, para fazer exame de sangue. Feliz, porque eu ia ser pai. Então assim, era uma realização de um sonho para mim. Eu sempre sonhei com ser pai. E triste porque eu não sabia se ia viver para ver minha filha nascer. E aí o que você faz nesse momento? Eu lembro que eu chorava muito no carro, eu e ela, e eu ficava assim, onde que eu vou?
que caminho que eu vou seguir? E eu falei pra ela assim, eu lembro que eu coloquei a mão na perna dela assim no carro e falei assim, amor, fica tranquila, Deus sabe de todas as coisas, não tá cuidando da gente. Fui pro hospital, da maternidade eu saí, fui pro hospital para procurar exame. Graças a Deus o meu convênio atendia o que eu precisava. Fiz o tratamento ali, o transplante, ia começar o transplante. Tava tudo bem, tava tudo certo ali, já tava confiante. E aí, num dado momento, isso demora um processo, demora um tempo, né, até você poder começar. Comecei a tomar quimioterapia, que é para limpar o teu organismo, para você fazer um transplante de medula autólogo, né, que foi de mim para mim mesmo, não recebi de ninguém. É um procedimento usado com inteligência artificial, uma forma que eles escolhem as células boas, e aí você toma muito quimioterapia para limpar as células ruins, só que isso acaba limpando o teu corpo de tudo, das células boas, das que te protegem, de tudo. Tira a imunidade. Tira tudo, tira tudo. E aí o câncer demora um processo, e o câncer começou a corroer o meu osso. E aí ele começou a comer o osso entre a bacia e o fêmur. Isso doía muito, assim, já andava meio que de lado, sabe, mancando. E um dia eu fui na padaria do meu pai, e eu fui descer o degrau saindo, e eu caí sentado, sabe? Caí, sentei assim, sabe? Quando você tropeça e senta, meu corpo não aguentou, eu sentei, não foi nem forte. Nisso que eu caí, lesionou minha bacia. Essa lesão que já tinha aumentou, e aí eu fiquei 3 meses de cadeira de roda. Eu lembro que antes de ficar de cadeira de roda, eu deitava na cama, e para me virar na cama, alguém precisava vir aqui e me virar, e tinha que virar com muito cuidado, porque eu sentia tanta dor que eu gritava de dor, desesperava. E na minha casa eu não podia ficar porque era um pouco mais apertada a casa que eu morava, né? E eu fui morar na casa da minha mãe. E eu lembro de uma época que eu tava deitado na cama, não esqueço nunca desse dia. E eu liguei para um amigo e falei assim, era um pastor, eu falei assim, ó, pastor Fatinho, ora por mim, porque eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais. Isso dói bastante, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais, não reclamava com Deus nem nada, mas doía muito. Eu tomava morfina ali e tal, mas não era suficiente, não passava. Isso que era aquela de comprimido. E eu lembro que é um momento muito vago, muito firme na minha mente. Sinta uma roda de amigos assim que vieram me visitar, parece que chegou todo mundo de uma vez. Tinha umas 10 pessoas ali em volta da cama. E eu falei assim pra esses amigos, eu brincando, não desproçava que tava ruim. E a gente ria bastante. Eu lembro que falava assim, gente, não faz eu rir não que tá doendo, porque eu ria. E doía muito assim a bacia. E eu falava de Deus para eles, falava do quanto a vida estava boa, falava que nada de ruim ia acontecer, porque eu não ia passar por essa dificuldade, não ia. Eu não aceito isso, eu não vim aqui para isso. E é muito, assim, essa força não vinha de mim. Isso aí, eu não tinha como, eu não conseguia. E passou disso, eu fui pro hospital, eu comecei a ficar internado, porque chegou um momento que eu já não conseguia mais ficar em casa, já tomava ali 6 doses por dia de morfina, já sentia muita dor, chorava muito, mas mesmo assim eu tava sempre, se você olhar minha rede social, você vai ver que eu tô sempre fazendo vídeo. Tem aquela parte da história que eu deixei, tem parte escrito câncer. E aí você vai acompanhar. E destaque, no destaque tá lá. E aí eu sempre postando alguma coisa, uma mensagem motivacional. E eu recebi inúmeras mensagens do pessoal falando assim, ah, cara, você é uma inspiração pra mim, cara, eu tô muito feliz. E aí eu comecei a ver que toda a minha história, querendo mostrar que tava tudo bem, mesmo quando tava tudo ruim, me levou a isso. É uma característica minha empresarial, fortíssima. E é uma característica minha pessoal, muito forte também. Então os meus funcionários eles falam assim, Robson, eu nunca sei quando tá tudo dando errado, porque você nunca demonstra. Ela falou assim, até um funcionário meu tava analisando na câmera esses dias, ela falou assim, Robson, eu lembro de um dia que eu te dei uma notícia nós tínhamos um contrato grande. Eles até vieram, esse pessoal desse contrato veio até me visitar hoje, eles nem sabem. E, cara, ele falou assim, cara, ele tava dando tudo errado lá, e eu te contei o que tava dando de errado, e você falou assim, calma, vai ficar tudo bem. E aí ela saiu, eu falei assim, pode ir pra casa, pode ir que eu resolvo. E ela falou assim, e você tava me contando, e eu fui pra casa, e ela cuidava dessa parte, então ela tinha acesso às câmeras do setor lá de produção. E aí depois que ela saiu, eu pus a mão na cabeça assim, meu, o que eu vou fazer? Sentei no chão, sabe quando você desespera? Você fala assim, meu, o que eu vou fazer? E ela falou assim, eu vi você nisso, mas o que eu mais admirei foi você não ter demonstrado isso pra mim. Eu falei assim, foi porque talvez você não teria capacidade pra digerir o que estava acontecendo. E se eu mostrasse preocupação, você talvez não conseguisse manter aquilo. Você se desestruturaria, não mostraria o que você é ali, o que você realmente pode fazer, não pensaria direito para resolver. E é uma característica minha, assim, ela falou assim, eu vi aquilo e eu fiquei, ela falou assim, lembro que eu chorei por ver o que você fez para não desestabilizar. E eu falei, cara, é isso que eu sou, sabe?
E aí, nisso tudo, passou esse processo, passei no hospital, minha filha nasceu, fiquei bem, assim, ajudei muitas pessoas. Eu lembro que a médica me liberou, comecei a fazer o transplante de medula, fiquei 2 meses internado, passei por umas 30 internações, né? Mas o transplante foi 2 meses. A médica me liberou no meio de um mês pra eu ver minha filha nascer. Eu fiz o chá de bebê da minha filha, vi ela nascer na sexta-feira. Nasceu linda, assim, uma cesárea, uma neném maravilhosa, saudável, muito feliz, parece muito comigo, cativante. Fala que é uma maravilha. Mariana, minha princesa, né? Meu sonho se realizou, tava tudo concretizado ali. E na sexta-feira ela nasceu, eu fiquei com ela no sábado, domingo, segunda-feira eu internei. E só fui ver minha filha um mês depois, quase, que ela nasceu. Minha esposa ficou em casa, uma tia minha veio da Bahia para nos ajudar. Minha família, a mãe dela, minha mãe, muita gente ajudando a gente, assim, muita gente, graças a Deus, muita gente, Deus colocou muita gente, muitas pessoas boas na nossa vida, sabe? E, e aí eu passei por isso. Nesse processo, eu comecei a administrar minha empresa melhor. Comecei a ver de fora, comecei a jogar, eu falo assim muito que é como se fosse um jogo de xadrez, sabe? Eu tinha estratégia, eu sabia o que podia ser feito. Foi preciso sair para observar melhor. Parte fora. E eu comecei a ver que eu tinha uma equipe maravilhosa, sabe? Eu tinha uma equipe que trabalhava comigo ali, que os caras... Meu, uma galera nova, assim. Meu funcionário mais velho tem 32 anos, e é o único mais velho ali, o outro mais novo ali teve uns 28, 21, galera de 18 ali. Eu gosto dessa galera, né? E aí, assim, eles cuidaram da empresa como ninguém. A empresa cresceu todos os anos, 100%. Hoje, o que eu faturo por mês, não é metade do que eu coloquei a minha empresa para vender quando eu descobri que estava com câncer. E aí eu percebi que eu tinha uma equipe maravilhosa ali, que podia cuidar de todas as coisas, sabe? Então assim, gente, foi essencialmente transformador. Incrível. Foi transformador para mim, porque a experiência, eu acredito muito que essa experiência, tem a gente sair, passar por dificuldade, e a forma como você olha e encara aquilo, pode transformar muito, porque assim, você tem que tomar conta do hoje. Hoje é tua responsabilidade. O amanhã pertence a Deus. E o ontem que você não fez, se vira, parceiro. É sua vez de fazer hoje. Sim, passou. Você tem que fazer, sim. Eu sempre falo, nunca é tarde demais para começar a plantar, né? Porque uma hora ou amanhã chega e... É verdade. Nossa, tá difícil de falar. E aí, pra você ver, assim... Incrível, incrível. E ainda tem bastante coisa. Nossa, Esse podcast, tá no fim. esse episódio vai ser longo, tá? E eu faria uma série só com você. Mas É verdade. E aí foi isso. E a me gente... lembrou, assim, eu acho que tudo é como a gente vê as coisas, né, Robson? Sim. Porque a gente Perspectiva, não tem né? muito controle sobre as coisas. De Aliás, nada, a gente de não tem controle de nada. nada. Mas o como a gente reage às coisas está nas nossas mãos. É fácil falar, parece fácil que seja assim, a gente não sabe. Eu não sei, eu não consigo ter ideia do que é, mas eu tenho essas lições também. E eu tenho uma fala assim, muito forte da minha mãe, quando descobriu que estava com câncer, e ela falou assim para mim, para uma irmã, né? Ela falou assim: enquanto eu acompanho e vejo muita gente nessa situação, se perguntando, meu Deus, por que eu? Ela falou, por que não eu? Quem eu sou de diferente? Por que eu seria mais especial, né? E aqui é aquela força que ela demonstrou pra gente em vários outros momentos, é um pouco da força que eu levo na vida, sabe? De como você encara as coisas, de as coisas estão aqui porque tem um motivo. E eu vou passar e eu vou superar e é como você leva. E minha mãe, ela passou por várias coisas, assim como você, que nem médico explica, sabe? Como que passou? Como que se curou? E ela fala, eu sou uma pessoa de fé, eu tenho coragem, e eu encaro, sabe? Sim. Então, assim, a sua história mexeu, obviamente, muito comigo, mas me lembrou muito também essa força da minha mãe, que é, enfim, a pessoa mais incrível que eu conheço, que tá aí, firme e forte. Dona Ana, maravilhosa. Robson, que história, que história. Eu não sabia que eu ia encontrar isso daqui, não. Linda, linda. Sim. E assim, Maravilhosa. a minha história fala assim, a minha história, ela tem a parte, eu tô te contando a parte empresarial. Eu Ela quero tem agora falar de uma outra coisa. A parte espiritual e muito mais coisas.
quero falar disso. Sabe que enquanto você estava falando, eu anotei aqui uma coisa que eu não faço ideia se é uma frase da Bíblia, se eu ouvi de alguém, eu não faço a menor ideia. Mas enquanto você falava, eu anotei aqui algo que eu achei tão forte, que é recente, mas eu não lembro a origem, que é assim, é mais ou menos assim, me perdoe se eu falar errado, gente, o que importa é a intenção, que é, bendito foi o mal que me aconteceu, que me aproximou mais de Deus. E eu achei isso tão forte, que é isso, assim, às vezes uma coisa é tão ruim, que é isso que vai te ligar, Sim. né? E aí tudo fica, é uma coisa assim ruim que vale a pena. Sim. Nossa, achei muito falo forte assim, isso. a Bíblia fala que no mundo você vai ter aflição. É a única coisa que Deus tem promessa. Tem muita bênção na Bíblia. Se você rodear, você vai encontrar muitas palavras de bênção, de prosperidade. Ali você vai encontrar muita coisa boa. Mas o que Deus fala assim, no mundo você vai ter aflição. Jesus fala, mas fique tranquilo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, você também vai vencer. E aí Jesus completa, ele fala assim, e de tudo que eu fiz, ele vai falar em outros versículos assim, de tudo que eu fiz, vós fareis coisas maiores do que eu fiz. Então, literalmente, está dizendo, Robson, eu não aceito menos do que o que eu já fiz. Então, assim, eu tô aqui na vida para viver, Sim. e assim, eu acho que a minha obrigação como cristão, mesmo sem dizer assim, olha, eu sou cristão, olha, pregar para ti, não, é mostrar na minha vida. Porque você enxerga a minha vida. Só é relevante o que eu falo para você agora por conta da história que Deus fez comigo, do que eu vivi. A gente, assim, eu acredito muito que, assim, o importante, às vezes, não é o que é dito, mas sim quem disse. E aí, para você ser importante em dizer, você tem que ter vivido muitas coisas. Sim. Então, essa Maravilhoso. parte sim é importante, sabe? Olha, que lição, que inspiração. Imagina. E aí, olha só, gente, que engraçado. Eu chamei o Robson para conversar porque eu sou de prospecção, eu sou de vendas. E aí eu vi algumas pessoas comentando assim, que a feira não. Gente falando que a feira estava boa, gente falando que não estava boa, que não dava negócio. E aí ontem eu até gravei um vídeo dizendo que assim, gente, não basta expor na feira. Não fique sentado esperando os potenciais clientes virem até você. Os maiores feitos da vida, em qualquer área, são de origem de conexões, de movimento. Sim. Você precisa se movimentar. E aí eu vejo assim, e me dá até uma tristeza profissional, ao passar e vir alguns estandes com pessoas sentadas de cabeça baixa, desanimada, ou gente com cara feia, não sei se é dono, se é funcionário, não me importa, mas que assim, você não quer nem parar naquele stand. Um stand assim que você fala, meu Deus, às vezes é uma super solução. Fala, nossa, dá medo até de querer saber sobre essa empresa. Verdade. Não é a maioria, é a minoria. Sim, graças a Deus. Verdade. Mas assim, ou gente que chega e fica sentado. Gente, feira profissional não é uma feira livre. Você tá vendendo fruta, banana, maçã, que você fica sentado esperando o cliente passar e falar, eu quero. Isso acontece. Porque ainda tem um movimento de fala, de conquista. Exatamente, exatamente. E aí, por que eu chamei você? O seu stand tá aqui, né? Eu tô numa esquina, você tá na outra. O dia inteiro tem movimento. E isso, vamos pensar, tá? Você trabalha com brindes. Certo. Ah, é fácil, porque é brinde. Todo mundo quer brinde. Sim. Mas não é só isso. Quando tá, assim, acaba o movimento do brinde, tem gente. E o que mais me chamou a atenção? As pessoas que estão lá dentro. Você passa, você quer parar para conversar, você não quer parar para pegar brinde. É verdade. As pessoas estão sorrindo. Vocês estão com a camiseta. É tão gostoso passar por ali que eu falei, meu Deus, como que uma pessoa conseguiu fazer um stand desse? Além dele estar iluminado, estrategicamente ele está muito bem posicionado, muito bom, mas as pessoas fazem muita diferença. E aí você me conta toda essa história e eu vejo, é isso, é um encantamento. Você está encantando a feira toda. E aí, ó, gente, um segredo. Eu ganhei um brinde dele. Eu não fui lá, não fiquei na fila, não fiz nada. Você veio me trazer um brinde. E aí hoje eu descobri o porquê. E eu quero que você conte. Eu vou contar assim pra vocês. Eu conversei com o pessoal e eu falei o seguinte. É uma feira de negócios. O que tem aqui? Empresas. Possibilidade de parceria, de tudo. O pessoal olha a feira e pensa assim, poxa, eu vou lá para vender pro pessoal que vai visitar. Só para visitante. E tal. Não, a feira ela começou antes.
Pra você ter ideia, Ellen, eu tô vendendo pro pessoal da feira tem 2 meses. Antes de saber quem seriam as pessoas, antes da feira começar. Então, assim, eu tô vendendo pra essa galera. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, olha, eu vou pegar uns brindes, montei uns brindes especiais. Eu trouxe 10 mil brindes pra dar pras pessoas. Mas quem tá aqui expondo são as pessoas que expõem, certo? Sim. Então, assim, você tá sempre Parceiros expositores. em feira, não tá? Concordo. Essa Tá, daqui faz uns bons então, anos. tá anos em feira aqui. E não é só você, a maioria do pessoal tá aqui sempre. E eu vendo brinde. Eu falei assim, olha, eu vou encantar, porque o meu produto tá ali. Só que você não tem tempo de ir lá no meu stand visitar. Você não conseguiu ir, tem 4 dias de feira. Você tá aqui com a galera sendo visitante, você tá aqui pra Gravando. gravar, você Sim. tá aqui pra Você acaba apresentar. fazendo um network depois Sim, e o pessoal consegue circular, assim. com certeza. Eu tenho uma equipe maravilhosa que cuida de tudo lá, não precisa estar lá. Eu já aprendi isso, eu passei. Essa história são 4 anos, assim. Eu passei 3 anos fora da minha empresa. Então eu sei que a minha galera, eu posso confiar neles, porque eles vão crescer, vão desenvolver e tudo mais. Beleza. Peguei uns brindes, saí entregando nos stands. Eu montei um brindezinho pros expositores que compraram comigo. Claro, eu montei um brindezinho melhor, um brindezinho mais legal. Pra pessoa que fechou comigo, o pessoal de compras ali e tal, e fui levar. E até aí tudo bem. Passei por aqui pro stand. Falei assim, olha, tem um podcast ali. Eu quero gravar um podcast. Cheguei ali, comecei a conversar com a Naila. Comecei a conversar com a Naila. Bati um papo, conversei com ela, falei que eu era dali do stand. Ela falou, nossa, que legal, tem uma fila ali, o que vocês estão fazendo? O que você é? Vocês estão aí desde quando? E ela falou assim um negócio pra mim, assim, olha, quem é o idealizador de tudo isso? Aí eu falei assim, prazer, sou eu. E assim, falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, as meninas falaram, vocês já foram lá pegar o brinde? Não, não deu tempo. Falei, não, peraí, fica aqui, eu vou lá pegar o brinde pra vocês. Só que assim, o brinde que eu tô dando pro pessoal de lá é pra fazer volume, é pro pessoal enxergar a minha empresa, é pra chamar atenção mesmo. Maravilhoso. Porque, Nem todo mundo que tá na fila é potencial cliente. não, E tudo bem. maravilhoso. Assim, Maravilhoso. não é um potencial hoje, ele pode ser amanhã. Exatamente, exatamente. E assim, Fora esse que a sorriso- atração. Não, eu tô aqui conversando com você, aqui atrás tem essa tela, mas atrás de você tem gente Sim. circulando, né? A gente tá na feira. O tempo todo eu vejo a sua sacola passando. É muita gente, muita marketing. gente. O pessoal aqui fez um vídeo do seu stand, porque eu quero colocar junto com essa conversa, com esse vídeo. E eu acho que assim, até, Robson, para a gente fechar aqui a conversa, e deixar essa lição, assim, sabe? De vida, eu acho que eu ia falar para uma mensagem final, mas assim, a sua mensagem inteira foi uma mensagem única, muito importante. Quem assistir isso daqui, se mudar a vida de uma pessoa, Ah, se inspirar com certeza. meia pessoa, Acho que eu não passei tudo isso pra mudar a vida de uma pessoa sozinha. não. Se for uma, tá Maravilhoso. ótimo, mas assim, bastante. com É certeza. verdade. Foi maravilhoso, assim, para mim, mudou a minha, inspirou a minha. Então, assim, eu te agradeço muito. E pra gente fechar, eu vi que o pessoal do seu marketing aqui, maravilhoso, sabe que eu vou lá porque eu quero conhecer todo mundo agora. Com certeza. A Agora você Camila vai. tá aí? Camila, tá lá. Eu tá quero lá. conhecer Ela a tá Camila. aqui. Eu quero conhecer todo mundo. Quer mostrar? Vamos mostrar Posso aqui um mostrar? para as pessoas terem noção da qualidade das coisas. Porque eu ganhei um kit, levei para casa, minha filha já pegou, se apossou de tudo, porque é tudo maravilhoso. Como que dá? Dá para mostrar O aqui? que me encanta? Olha o Sentar, pode encantamento na prática. pegar esse aqui. Pessoal, imagina que assim. Meu Deus, quanta gente, coisa. Esse aqui eu quero. Tá dando para ver aí? Esse aqui eu quero, esse aqui. Esse aqui é especial, é. Vai, Aqui faz nós temos- você aí, sua. Nós temos um Só monte de propaganda. brindes personalizados. A nossa empresa, a especialidade dela é encantar, certo? É a minha característica. Sim, totalmente. Então assim, imagina que você, empreendedora, vai lá, dá pro teu cliente que fechou uma venda contigo maravilhosa, uma caneta de brinde para ele. Ou às vezes tem muita gente que nem dá a caneta. Fala assim, assina esse contrato aqui para mim? Tá bom, a caneta é minha, tá bom? O Pega a cara volta. fechou um contrato de 5, 10, 15, 20 mil. Eu já vi isso com contrato. Não, eu fechei um contrato de um apartamento. Ai, 250 mil. Eles não me deram nada. É um absurdo. Então, assim, muito dinheiro. Sim. Então, assim, encantar
não é só você fazer um bom atendimento, entregar no prazo certo. Você sabia que eu dou treinamento disso? Sim, De atendimento, com certeza. eu falo em atendimento e encantamento do cliente e de todos os públicos, porque você não encanta só cliente, você Com encanta certeza. fornecedor, funcionário, todo mundo, né? E pra gente que trabalha E o com atendimento empresa, é básico, sim, né, é Robson? É o obrigação. é o mínimo, assim, acho que é o que a gente mais O pega no pé. encantamento é o a mais. Não, é o mais, é É o verdade. a mais. Porque assim, o básico bem feito, ele é o suficiente ali. Você ser bem Pelo menos atendido, isso. dar tudo certinho, é maravilhoso. Exato. Mas encantar, Não tem tá preço. ali você entregar algo para o É. seu cliente. Então assim, supondo que você fechou algo com o cliente lá, legal, e aí você E fala assim, é olha, isso aqui. eu vou dar um brinde de presente para ele. Entrega um abajur Que é personalizado. Isso aqui, ó. Um abajur personalizado com a tua marca. Uma caixa de som aqui dentro, Bluetooth. E aqui em cima é um carregador por indução. Então você vai pegar o teu aparelho de telefone, vai colocar aqui, vai estar ligado na tomada e ele vai carregar. Era isso aqui custa tanto quanto um panetone. Barato. O produtor do podcast Gostou, né? Gostou, né? em choque. Tanto quanto um panetone. Sabe o quanto esse encanta? Imagina que assim, toda Muito vez que a mais. gente chegar na tua casa, tá lá ligado esse G gigante, assim, que parece que é da Google, né? Esse G Com gigante seu ligado, nome. todo mundo vai O nome perguntar da o sua que que é. empresa. O nome da tua empresa, personalizado. Tá, já passa ali na saída, fala com o Douglas, tá? Já falei com o Douglas, já. Já? Já levei Tá o bom. Douglas lá, já levei É o Mike, isso. já Ah, levei eu vi, todo verdade. Ontem mundo. ele foi e não voltou nunca Só não mais. te encontrei aqui, mas eu vou te levar. Vamos lá. Amei. Então, assim, é isso que eu faço. Isso Muito é um bom, e tudo desencantamento. personalizado, né? E é Personalizado. tão engraçado, engraçado não é engraçado, é interessante, porque às vezes a gente fica sem criatividade, porque eu não sou dessa área. Então, quando eu Sim. penso em brinde, eu penso em caneca. Caneca é proposital porque é um podcast, é uma Sim, mesa, claro. então ela combina. Mas a gente pensa em caderno, caneta, mas assim, tem tanta opção. E aí a gente pensa assim, você trabalha com produto, aí parece que é produto de prateleira? Sim, mas você deve ter um puta de um trabalho consultivo, que é entender o perfil de cliente, o perfil de cliente do seu cliente, para indicar o que faz mais sentido para aquele público. Eu tenho lá certo? 1.400 itens. Tem caneta, tem muita caneta. Tem batom, tem pente De todo cabelo, tipo, tem todo preço. muita coisa de todo preço. Sim, Muito de bom. R$1,50 até, sei lá, R$3.000 em um brinde especial, Incrível. você vai encontrar comigo. Muito bom. É isso. que eu Muito falo. bom, Robson. Eu amei gravar com você. Imagina, Vou agradecer a Naila, Eu que que agradeço. foi eu que assim, um agradeço. presente falar com você. Muito obrigada. Obrigado. Espero que obrigado. todo mundo goste, gente, Obrigado, dessa conversa. Gostou? Eu amei. Obrigada, viu? Obrigado, Boa feira, obrigado. bom resto de feira para nós, Obrigado, bons obrigado. negócios. E é isso, vamos continuar esse movimento, porque eu acho que essas duas esquinas aqui estão movimentando assim muita Ah, coisa isso é muito bom. nessa Isso é feira. muito bom. Maravilhoso. Tem muita coisa pra hoje ainda, né? Exato. Obrigada. Obrigado, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau.